Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos cantado, irmãos, que nós sabemos em quem temos crido. Essa é a ênfase do hino que nós cantamos. Eu sei em quem eu creio. Essa é uma pergunta que nós devemos responder para nós. Eu sei em quem eu creio. João sabia quem era Jesus, porque ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aqui, o Batista, tinha um entendimento claro que aquele que ele via era o enviado de Deus. Era aquele que veio como Cordeiro, aquele que estava pré-anunciado como Messias, como aquele que vinha para tirar o pecado do mundo, como aquele que lá em Gênesis, quando Abraão ia imolar o seu filho Isaque, Deus colocou um cordeiro para substituir a Isaque. E era exatamente isso que João o Batista estava vendo, um substituto. Um cordeiro que substituiria a mim e a você. Mas quando nós cantamos, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, isto é uma verdade? De fato, nós temos empenhado a nossa vida em conhecer o Senhor Jesus? Nós podemos dizer que nós temos lido algumas passagens, por exemplo, que apontam para o Senhor Jesus, profecias que nos ajudam a compreender seu nascimento virginal, o seu andar perfeito, o seu linguajar sem dolo, a sua humildade. Nós temos de fato tentado conhecer o Senhor Jesus? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos. Não importa quantos anos nós temos de reunião, não interessa se eu venho aqui desde criancinha, ou se eu cheguei adulto, ou se faz 10 anos, ou se faz 20. Cabe a mim, individualmente, tentar conhecer mais do Senhor Jesus na sua palavra. Ler textos que ajudam a compreendermos mais e mais sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre a sua majestade, sobre as suas glórias e sobre aquilo que nós também cantamos, que nós o esperamos. Ele vem. Mas esse Ele vem realmente é uma convicção no meu coração? Ou é um ato religioso que eu simplesmente falo assim: Ele vem, mas eu não tenho base nenhuma dessa verdade? Uma coisa, irmãos, importante que nos sustenta como cristãos em meio a dificuldades e tempestades que se aproximam é o conhecimento da verdade fundamentado. Não é porque o fulano falou, é porque eu tenho convicção, é porque eu compreendi, é porque entrou dentro do meu coração, se tornou propriedade minha e de cada um de nós o conhecimento da sua palavra.
Por exemplo, se nós abrirmos no Salmo 22 e lermos o Salmo 22, todos nós, de fato, conseguimos ver o Senhor Jesus no Salmo 22. Quando nós meditamos no Salmo 22, nós conseguimos ver o Senhor Jesus passando por aquilo. Há palavras ali que também estão no Novo Testamento. Ou quando lemos o Salmo 23, ou 144, ou 139, ou Isaías capítulo 6, ou Isaías 53, ou Zacarias. Será que quando lemos conseguimos perceber a pessoa do Senhor Jesus ali? Ou lemos e passamos sem perceber que Ele está ali? Quando nós lembramos aqui de Isaac e Abraão, seu pai, fica fácil, porque aqui João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando eu leio lá, diz assim, Isaac para o seu pai: tô vendo o fogo, a lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Isaac ouve do seu pai: Deus preparará para si o cordeiro. Era um apontamento para o Senhor Jesus. Mas para mim entender isso eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso deixar a palavra de Deus falar comigo. E não importa a minha idade, se eu não ler a Bíblia, a convicção no meu coração não vai crescer. E há dias difíceis diante de nós, irmãos. Há dias muito difíceis que se aproximam. Sabe por quê? Nós não precisamos de ser perseguido, de parecer alguém com uma metralhadora aqui e falar assim: ah, você vai negar o Senhor Jesus? Não, não precisamos disso. Mas sabe como nós negamos o Senhor Jesus? Quando nós escolhemos o mundo. Quando nós preferimos o mundo. Quando nós rejeitamos o amor de Deus e os irmãos para vivermos o secularismo. A nossa prioridade deixa de ser o Senhor Jesus. As coisas perdem valor. A obra do Senhor Jesus começa a se tornar só uma religião no nosso coração. E quando a gente percebe, a obra do Senhor Jesus não tem mais o valor suficiente para que eu de fato creia e queira viver separado de toda e qualquer situação do mundo ou da religião. Nós precisamos individualmente ler a Bíblia, rabiscar, escrever, anotar e perceber que esse amor que nós cantamos na primeira reunião, que nós lemos na reunião inicial, que nos levou a agradecer ao Senhor Jesus pelo que Ele fez, por nos tornar filho de Deus, seja algo palpável e verdadeiro, seja algo que nós realmente escolhemos seguir. Nós seguimos o Senhor Jesus de forma racional. E como eu vou fazer algo racional se eu não conheço? Eu posso até falar que é racional, mas não é. Porque eu não conheço, eu não sei quem Ele é, eu não sei nada dele, só sei o jargão. Não, eu preciso conhecer mais. Porque quando eu conheço mais, naturalmente, quando eu estou conversando com as pessoas, quando alguém me pergunta, eu compartilho o pouco que eu sei. E o pouco que eu sei, eu falo com propriedade. Por exemplo, se eu pegar aqui o irmão que trabalha na área comercial de imóveis, ele entende do assunto. Quando ele fala,
ele fala com propriedade. Se eu pegar aqui o jovem engenheiro ali que desenha a planta, ele sabe do que ele está falando, porque ele se dedicou àquilo lá. Eu pego o irmão que já trabalhou na área do almoxerifado, ele também sabe, ele se empenhou, ele aprendeu, ele sabe passar aquilo. Uma mãe que educa os filhos, ela sabe passar para os outros como falar. Uma mãe que ensina a palavra de Deus em casa, quando alguém pergunta, ela sabe como responder. Não, é fácil, é assim, fazendo bolo, a gente fala, compartilha. A gente ora em casa, os meus filhos vê, a gente ora junto, então tudo é propriedade. Então o que nós precisamos, irmãos, é ter essa convicção que João Batista tinha. Veja, diz aqui, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era aquele homem. Ele tinha conhecimento nas Escrituras daquele homem nascido. Era o Senhor Jesus Cristo enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. E tinha que ir na cruz. Tinha que andar o curso proposto por Deus. Então João é um exemplo majestoso de que ele conhecia Jesus. E você pensa que porque ele conhecia Jesus ele ficou rico? Ou porque ele conhecia Jesus ele tinha do bom e do melhor? Não, muito pelo contrário, ficou sem pescoço, sem cabeça. João perdeu a cabeça, foi cortada a sua cabeça. Mas ele conhecia o Senhor Jesus, o que vale mais? A vida eterna ou 80 anos de luxúria? É só escolher. É só escolher. Cada um de nós tem que fazer as suas escolhas em relação ao que apresentamos. Eu não estou falando de salvação, irmãos. Que a salvação, uma vez que você tem ela, você tem a salvação, você é filho de Deus. Eu estou falando de conhecer. Conhecer é conviver. Como que eu convivo com o Senhor Jesus? Pela palavra. Por exemplo, meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece, meus comportamentos, porque vivem comigo. Eles me leem diariamente. Eles estão juntos. E o Senhor Jesus está na palavra. Preciso ler diariamente. Eu preciso ler. Se eu não ler, eu não o conheço. A minha atitude é religiosa. Não adianta, se eu não ler, se eu não meditar, mas que seja um versículo por dia. Não adianta, é religiosidade se eu não pensar no Senhor Jesus. Não preciso decorar a Bíblia, mas que eu pense, que eu medite nas situações que a Bíblia me apresenta. Que eu ouça. Eu não tenho muito tempo de ler a Bíblia. Ponha a Bíblia em áudio e ouça a Bíblia. Para quem não sabe, tem áudio para você escutar, Devocional Boa Semente, tem William MacDonald, de Luz para o Caminho, tem um monte de áudio para me escutar a palavra de Deus. Tem áudio da própria Bíblia. Eu clico lá na Bíblia Online e clico para ouvir. Eles ficam falando a Bíblia, lendo a Bíblia para mim. E eu ouço. A Bíblia é importante. Conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Não adianta assistir novela que fala do Senhor Jesus. Não. Preciso conhecer o Senhor Jesus pela palavra. Não adianta assistir filme do Senhor Jesus. É bonito, mas eu preciso conhecer o Senhor Jesus pela palavra. Não adianta só ler livro. Pode ler livro, é bom também, mas precisa da palavra. Sempre a palavra.
Os livros são importantes, principalmente aqueles que são realmente edificantes, porque são dons de irmãos que escreveram, independente da época, de quando foi escrito, pode ser há 100 anos, um ano atrás, mas se o irmão tem um dom, nós desfrutamos daquele dom quando nós lemos. Não tem nada de errado ler, mas a palavra de Deus é insubstituível. Eu preciso ler um versículo por dia. Pode, uma frase. Se você ler um versículo por dia, sabe quanto dá no ano? 365. Se for bissexto, ainda dá 366. Deu um a mais. Só que você só lê 365 ou 366 se você ler. Senão, não vai ler. Se não pegar todo dia 1 minuto, 10 segundos, quanto demora para ler um versículo? 30 segundos? Depende do tamanho do versículo, né? Mas é o único jeito de me aproximar da palavra de Deus. É acostumar com ela. É ver o Senhor Jesus. É aprender do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma coisa lenta, irmãos. É lento. Ninguém acorda. Olha lá, estamos vendo um menino aqui, olha, ele tem 2 anos já. Mas ele começou a andar depois de 1 ano. Não dá para fazer as coisas. Tchum, sei tudo. Mas se eu nunca começar, nunca sei. Então precisamos fazer a nossa parte, irmão. Guardar o bom tesouro no coração, mas como vou guardar um bom tesouro no meu coração se eu não tenho nenhum bom tesouro? Como que eu vou saber? Eu preciso buscar. Cabe a cada um de nós. Cabe a nossa responsabilidade individual. Ó, nós temos aqui o jovem que vai fazer prova para entrar na universidade. Se não estudou, vai perder tempo. Por quê? Porque tem que estudar. E a mesma coisa a palavra de Deus. Tem que estudar para aprender. Não adianta. Se eu não sei, por exemplo, a matéria, eu chego lá na hora, eu não sei. Eu me lembro, eu era jovem e eu fui prestar para a aeronáutica. Aí eu cheguei lá em Pirassununga, entrei lá era como se fosse um ginásio. Aí quando veio a prova, era como se fosse grego. Eu não entendia nada. Eu não tinha me preparado para aquilo, eu não conhecia. Então quando alguém pergunta do Senhor Jesus, eu só sei responder se eu li. Por exemplo, eu só sei dizer que ele morreu na cruz se eu de fato li. É que nós estamos num país cristianizado. Mas vá num país onde não é conhecido o cristianismo, você pergunta para as pessoas se elas sabem quem é o Senhor Jesus. Elas não sabem nada. Vai lá. Jesus morreu aonde? Eu nem sei quem é Jesus. Como morreu aonde? Nós temos tudo na mão, irmãos. A Bíblia em português. Tem umas 10 versões diferentes. Se você não gosta de uma, leia outra. Se essa eu não entendo mais ou menos, tem outra. Ah, está escrito muito arcaico, pega outra. Tem. Basta querer. Basta escolher. Basta dizer, vou ler. Tem uns que leem mais, um capítulo por dia. Tem outros que leem mais, fazem um plano de leitura anual. Quem tem o devocional Boa Semente tem um plano de leitura anual. Se você lê todo dia o que o devocional Boa Semente está escrito lá embaixo, leia tal, em 1 ano você leu a Bíblia inteira. E tem bastante plano de leitura. Então é muito importante, irmão, guardar o bom tesouro. Mas para mim guardar o bom tesouro eu preciso ter. Eu preciso ter o bom tesouro. Era só isso que eu queria lembrar aos irmãos. Que nós cantamos, que nós guardamos o bom tesouro. E não pensem vocês que eu também falho, viu? Às vezes eu também não leio. Eu também me cobro. Não existe ninguém que é super pessoa, super homem, super mulher, que nunca deixa de ler.
A gente também passa por momentos assim. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Sabe por quê? Porque a nossa carne quer assistir o jogo do Santos e Palmeiras, final da Libertadores. É isso que ela quer. E não tô brincando, eu também gosto de futebol. Não vamos ser hipócrita. O outro gosta de basquete. Lá na América do Norte, minha filha ia assistir... Como que é aquele negócio de jogar lá de cricket, hockey no gelo, sei lá, um negócio assim. Tem gente que gosta de beisebol. Imagine, outro de futebol americano, se mata lá, mas tem lá. A carne tem os seus gostos, irmão. Cada um tem o seu gosto. Tem gente que gosta de assistir série, filme de cinema, cada um tem um gosto. Agora a palavra de Deus, ela não é gosto, ela é instrução. Eu não posso ler a palavra de Deus só porque é por gosto. Eu tenho que ler para aprender. É a escola de Deus na nossa vida. Palavra de Deus, circunstância que Deus coloca. É a escola de Deus. Conforme nós vamos crescendo na palavra de Deus, nós vamos praticando mais e mais. O menino ora 1 minuto. Conforme ele vai lendo a Bíblia, ele passa a orar 2 minutos. E daqui a pouco ele ora 3. E daqui a pouco ele vai ter liberdade de orar sempre. Por quê? Porque ele vai tendo intimidade com o Senhor. Ele vai aprendendo do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, queridos, fazer como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Precisamos encontrar esse Cordeiro de Deus nesse livro precioso, que é a Bíblia. E às vezes a gente procura e não sabe onde está. Mas ele está aqui, ó, diante de nós. A palavra de Deus ao nosso alcance. Pense, querido, aquela garota Mary Jones andou, se eu não estiver enganado, 32 quilômetros para conseguir uma Bíblia, porque ela morava no interior do Reino Unido e ela queria ler a Bíblia, pequenininha, que ela tinha 7, 8 anos. Não tenho bem certeza se é essa quilometragem, mas ela andou, porque ela queria ler a Bíblia. Ela desejava. Há pouco tempo atrás eu ouvi que um irmão andava 6 horas na selva do Peru, de desejo da palavra de Deus. Tem a irmã que vem lá de São Pedro, andar 30 quilômetros de carro, né? Ainda bem que agora tem carro. Mas depende de nós, irmãos, nossa escolha. Como nós fazemos? Falar que eu não tenho tempo é a desculpa mais esfarrapada que existe no planeta. Sabe por quê? O tempo a gente faz. Como eu falei, se eu quero, estou dirigindo um carro, eu ponho lá um CD que fala da palavra de Deus, eu ponho na rádio que fala da palavra de Deus. De algum jeito eu ouço. É tudo escolha. Eu sempre, se eu quiser, ponho no bolso um folhetinho e leio. Levo um devocional, qualquer minuto que eu paro eu leio. É tudo escolha. A palavra de Deus é a escolha. A escolha que cada um tem que fazer para poder cantar. Depois que você tem o bom tesouro, aí você às vezes dá uma negligenciada, né? Às vezes acontece, você fica 2, 3 dias, uma semana sem ler, mas aí você recorda, porque está na mente, texto. Aí você já começa, às vezes não leu, mas está meditando naquilo que você já tem. Mas não deixe da carne fazer você abandonar a leitura.
Pode acontecer de você ficar uma semana, 15 dias, desanimado, não leu, abatido, mas lute contra isso. Lute, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida, para o nosso espírito. Ela é o nosso sustento, é o que precisamos. Louvado seja Deus que nós temos no nosso país a palavra de Deus em todo canto, até em outdoor. Eu vou viajar hoje, aí eu vou passar com certeza na Bandeirante, tem algum lugar que tem lá acho que perto daquele negócio da pamonha que fechou lá, tem um versículo na parede assim, ó. Não sei se vocês lembram, tinha uns carros que tinham uns adesivos chamados Sal e Luz. Até isso tem, você passa na estrada, tem um versículo lá. Sem falar que tem um monte de plaquinhas, às vezes, escrito por aí, Jesus vem, Jesus morreu, Jesus é o Salvador. Então só não lê a palavra de Deus, quem escolhe não lê. Nós vivemos num país livre, não precisamos nem ler escondido. Nem precisamos entrar num quarto escondido para ler, para ninguém saber. Porque nós estamos num país livre, graças a Deus. Ainda podemos, nesse país, ler e falar, compartilhar. Não precisamos falar mal de ninguém, mas podemos falar da palavra de Deus. Não precisamos condenar ninguém, mas podemos dizer o que a palavra de Deus diz. Ainda não está proibido. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, pedindo para a gente ler. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as agitará. Então a gente tem diversos versículos, né, que o Júlio falou, para a gente poder conhecer o Senhor só através da sua palavra. Só para Ele é a própria palavra. Tem exemplos também de Timóteo, que Timóteo desde muito novo, desde criança, ele já lia as Sagradas Escrituras. E a gente vai, conforme a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. O próprio Senhor fala: aprendei de mim, né? E Paulo fala: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só pode acontecer através da palavra de Deus, da sua leitura, da sua meditação, de buscar o conhecimento dentro da palavra. A palavra de Deus é como um tesouro que você abre e vai buscar coisas novas e velhas. E a gente consegue crescer cada vez mais. Só isso que é só. Alexandre, você não quer repetir o versículo em João bem alto? Ah, é João? Qual o versículo? Os dois? É os dois que você falou em João. João 5, né? João 5, 39, né? 39. Você não quer... Tá, eu vou repetir. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Agora João capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 31. João 20, 31. Diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.